Fala pessoal, então vamos, como prometido, mostrar para vocês como funciona e como criar algumas coisas dentro do Claude Cowork, tá? Que é uma ferramenta do Claude aqui que já vem sendo usada há um bom tempo, saiu esse ano, né? E consegue ajudar muito nas tarefas do dia a dia. Antes da gente falar um pouco sobre o Cowork em si, onde é que a gente acha ele, né? Onde é que ele fica, onde ele se esconde? Então, dentro no aplicativo do Claude ou da versão web dele, vocês vão ter aqui na parte de chat, né, onde vocês antigamente conversavam normalmente com o Claude, tem agora uma opção Cowork, tá? Então, vocês têm a opção de utilizar ele na versão web, no navegador, mas lá vocês vão ter algumas limitações, e na versão instalada no computador, que é a que eu acho mais interessante, porque aqui você consegue trabalhar com arquivos locais. Então, no chat, quando você pede alguma coisa para o Claude, você manda alguma instrução para ele ou pede alguma informação, ele te devolve a mesma coisa que o ChatGPT tradicional faria, né? Então, ele é uma janela de conversação, um chatbot aqui que fala com você. A diferença disso para o Cowork é que o Cowork ele consegue trabalhar em arquivos, ele consegue criar e lembrar de projetos, né? Ele consegue atuar em cima é, de do teu próprio computador e ele tem como executar algumas funções, algumas tarefas de forma programada. Então você só precisa estar com ele ali e programar ele para fazer essa tarefa. Ele vai acordar sozinho, vai lá, faz a tarefa e volta a dormir sem você ficar repetindo, solicitando novamente para ele. E é isso que a gente vai olhar aqui agora durante essa explicação. Então, no primeiro exemplo, vamos imaginar que vocês têm uma reunião que foi transcrita, né? Você fez uma reunião por videoconferência com um cliente, alguma coisa assim, e você transcreveu essa reunião. E aí, obviamente, a transcrição de uma reunião ela vai ficar num arquivo muito grande, né? Ou com muito texto. Deixa eu pegar o nosso exemplo aqui. Então, abrindo aqui o nosso exemplo, ele fica é, muito complexo, né? Uma quantidade muito grande de informação para você voltar e ler essa transcrição. Eu pessoalmente teria dificuldade aqui para me situar e compreender é, esses aspectos aqui. O que você pode fazer, um primeiro exemplo com o Cowork, é justamente colocar isso numa pasta, né? Eu vou criar aqui uma pasta para ele. Deixa eu mover o nosso arquivo para lá. Então essa é uma reunião simulada, tá? E aí você vai dar isso para o Cowork como um alimento. Então, toda vez que você colocar um arquivo lá, você dá esse espaço para ele trabalhar. Aqui, nova pasta. Então você simplesmente seleciona a pasta que você quiser e deu acesso a ela. Ele vai dizer aqui que quando ele conseguiu, tá? Aqui. Deixa eu desmarcar essa. Agora sim. Ó, muitas vezes ele. Então agora ficou a pasta correta aqui, né? E aí eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer com esses arquivos. Então eu vou dizer o seguinte, Cláudio, essa pasta que eu te dei acesso sempre terá é, transcrições de reuniões feitas com clientes. O que eu preciso é que você verifique os arquivos de que, transcrição que estiverem nela, né? E realize um resumo executivo sempre que você encontrar um novo arquivo na pasta. Salve o resumo em um arquivo, pode ser docx, né, do Word, junto com a transcrição, usando o mesmo nome da transcrição e adicionando
resumo ao final do nome do novo arquivo. Então, olha só, eu estou falando para ele, adicionando, entrar numa pasta do meu computador que eu dei acesso aqui, procurar por arquivos que tenham uma transcrição de reunião, ler esses arquivos, obviamente, fazer um resumo e colocar um novo arquivo na pasta, né? Salvar esse resumo num arquivo .docx, então um arquivo do Word que eu possa ler. Eu podia pedir um PDF para ele, ele ia gerar um PDF, junto com essa transcrição. Usando o mesmo nome, então eu estou dando um padrão de nome para ele e adicionando resumo. Então lá na nossa pasta, a gente vai ter aqui, ó, reunião Ricardo Mariana, tá? Que é essa reunião simulada que eu fiz ali. Ele deve criar então um arquivo reunião Ricardo Mariana resumo.docx na pasta sozinho. Então eu não vou fazer nada, né? Ele vai entrar lá nessa minha pasta e vai fazer esse processo, tá? O resumo tem o objetivo de me passar os principais insights da reunião e determinar se ficou algo pendente para ser resolvido. Vou mandar aqui para ele. Aqui, dentro do Cowork, da mesma forma que o chat, eu posso selecionar se eu quero usar o Fable, se eu quero usar o Opus, se eu quero usar o Sonnet, né? Eu vou deixar no Opus, vou deixar o esforço aqui alto, porque eu quero que ele pense, ele raciocine, ele trabalhe com esse arquivo, né? Então eu vou ter uma resposta mais lenta, mas uma resposta mais bem elaborada, tá? E vou enviar para ele. Então, ele vai, primeira vez que eu mandei uma pasta, que ele vai executar essa pasta, ele pede uma permissão. Eu posso dizer para ele nunca mais pedir permissão, mas eu, particularmente, prefiro permitir que ele acesse, para evitar que, por exemplo, eu dê uma pasta por engano e ele acabe acessando uma pasta que não deveria. Que vejam, ele tem permissões aqui para modificar arquivos, até para apagar arquivos se você falar isso para ele. Então não é legal você dar qualquer pasta, não dá o disco principal da sua máquina para ele trabalhar, né? Você dá pastas determinadas, seguras, você coloca ele numa caixinha ali para ele executar esse processo. Eu vou deixar ele rodando aqui e quando tiver mais avançado eu retorno. Enquanto ele está processando, deixa eu até mostrar o que ele faz aqui, ó. O Cowork, então, ele define um processo. Ele diz, olha, eu vou fazer isso, isso, isso e isso, né? Ele monta uma tarefa aqui. E aí ele falou que o progresso do que ele está fazendo vai ser o seguinte: ler a transcrição da reunião Ricardo e Mariana. Ele já achou a reunião lá, né, na pasta, ele viu que era uma transcrição, está gerando o resumo. Depois que ele gerar o resumo, ele vai salvar esse arquivo e depois ele faz uma verificação para ver se esse arquivo foi gerado. E ele vai apontando aqui as saídas que ele fez e qual é o contexto que ele está utilizando. Então, ele está utilizando a pasta que eu dei acesso. Eu poderia aqui dar outras pastas para ele, né? E ele está dizendo que está usando a habilidade DocX, que é a habilidade dele de construir arquivos. Então ele me fala o que, ó, acabou de terminar uma etapa. Ele me fala o que ele vai fazer e quais são as etapas que ele vai percorrer, tá? Eventualmente vocês podem também pedir para ele modificar esse processo, enfim, fazer uma coisa a mais, uma coisa a menos. E aí ele já entregou o DocX aqui com a reunião do Ricardo e da Mariana. Vai carregar aqui o resumo executivo da reunião, principais insights, foi o que eu pedi para ele, né? Eu falei que eu queria os insights. E as pendências de encaminhamentos aqui. Então, ficou pendente enviar uma projeção, enviar documentos pessoais, né, e prazos. Tá? Ele montou aqui prazos para mim. Tá, e ele criou esse arquivo na pasta. Segundo ele, está dizendo aqui que ele terminou, né? Se eu voltar aqui para minha pasta, agora eu tenho reunião Ricardo Mariana resumo. Então ele fez exatamente o que eu pedi, marcou aqui os meus arquivos, né? Deixou isso tudo organizado. E toda vez que eu jogar uma nova reunião lá dentro, uma nova transcrição, ele deve fazer o mesmo processo. Vamos fazer esse teste. Então agora eu coloquei aqui na minha pasta uma nova reunião, que é a reunião da Fernanda e do Eduardo.
né, que não estava aqui antes. Então essa vai ser uma reunião diferente, são pessoas diferentes. Então aqui agora a gente tem o Dr. Eduardo é um médico e a Fernanda é a contadora, né? Antes era um arquiteto, que era o Ricardo, e a contadora Mariana. Também tem aqui um processo, né? E essa reunião tem toda aqui uma pendência específica, inclusive aqui que ficou para a Fernanda resolver, que eu quero ver se o Claude vai conseguir encontrar. Então eu já fiz esse processo, ele já tinha feito uma vez aqui, ok. Vou nessa mesma conversa pedir para ele o seguinte: verifique se há mais alguma reunião e faça o resumo para mim. Ele vai começar a trabalhar aqui, vai executar o processo. Opa, tem uma reunião nova, ó, Fernando e Eduardo. Ricardo e Mariana já tem resumo, então eu processo só a nova. Então, olha só, ele tem a inteligência de saber que ele já mexeu com esses outros arquivos. E ó, que habilidade ele utilizou? Ele utilizou um listing files, né? Ele foi lá e verificou os arquivos. Ele executa comandos, como se ele estivesse abrindo o prompt de comando e rodando de fato esses comandos no computador. É assim que ele consegue descobrir, enfim, rodar o que ele fez, tá? Então ele listou os arquivos, deu certo. Agora ele vai começar um novo. Então leu a nova reunião, né? Ah, e executar esse novo processo com a reunião da Fernanda e do Eduardo para trazer um novo documento aqui para mim. Então, o objetivo do cowork é isso: você dá essa tarefa aqui para ele e ele vai conseguir fazer é, a produção disso daqui, né, sempre que for necessário. Eu vou deixar ele rodando aqui também e quando ele tiver concluído eu volto. Aqui ele já está trazendo a conclusão, depois de uns 2 minutos aí de trabalho. Usou as ferramentas, tá? Fez aqui mais o DocX, os insights, as pendências, mesmo padrão de documento, mesmo padrão de arquivo, 2 páginas. Então, muito mais fácil eu ler 2 páginas da minha reunião do que eu ler, né? E olha só, fez o padrão que eu queria. Então, ele aprendeu com um prompt, um pedido só, né? O meu primeiro prompt, que foi bem simples. Ele aprendeu o que ele deve fazer nessa pasta e ele já sabe isso. Beleza, então toda vez agora eu tenho que vir aqui e acionar ele e perguntar se tem uma nova reunião. O que eu posso fazer agora é o seguinte, é usar a programação dele, né? Cláudio, agora eu quero que você crie um agendamento para verificar todos os dias às 9 horas se existe alguma nova reunião e executar esse mesmo processo com ela. Então ele vai rodar aqui esse entendimento da minha nova solicitação, né? Vai fazer um processamento disso. Ele vai fazer sempre algumas perguntas, né? Então vai rodar uma sessão nova na nuvem, né? Sem memória dessa conversa, todo dia às 9, para ele conseguir ler a nova pasta do computador. O app desktop precisa estar aberto. Então ele avisa, ó, como tu está trabalhando com uma pasta na tua máquina, precisa ter esse computador aberto, tá? Se não tiver ligado, né, ou tiver fechado, ele aqui voltou aqui. A tarefa acorda, não enxerga a pasta e não faz nada. Então ele está me avisando isso, tá? E aí, quando ele vai fazer esse tipo de coisa, né, ele vai usar ferramentas de agendamento. Então ele criou até um prompt interno para fazer isso. Ele sempre vai me pedir autorização, tá? Eu tenho que autorizar ele a fazer esse agendamento. Então, ele vai criar um gatilho aqui, agendou a tarefa. Apareceu aqui do lado programado, resumo de novas reuniões. Tá? Resolveu o problema. Errado primeiro, gargalo real, beleza, né? Já provei que eu faço isso em minutos. A pasta tem que estar acessível às 9 horas. Então, se eu desse aqui para ele, em vez de uma pasta da minha máquina, eu criasse um conector aqui, né? E desse, por exemplo, um Google Drive para ele, isso é possível, né? Vocês têm como colocar. Ele não iria depender da minha máquina, ele iria numa pasta do Google Drive, pegaria essas reuniões
Inclusive tem a pasta padrão de transcrições se você usar o Gemini para isso, né? Pegaria lá e estaria resolvido, tá? Ele faria isso sozinho a qualquer tempo e me daria essa resposta de volta, tá? Então, nesse caso, eu dei um exemplo com uma pasta da minha máquina, mas é, se você colocar, por exemplo, um conector do Google Drive, ele roda online, tá? Não precisa do computador ligado. Daí ele fala que faz sentido processar de manhã, ele até dá umas sugestões aqui para melhorar, tá? Então, sim, eu quero que você me envie um lembrete quando tiver executado a tarefa. Então ele marcou aqui. E só para vocês verem, então se eu vier aqui nos meus programados, né, tem aqui, ó, resumo diário de novas reuniões e tem aquele prompt que ele criou, que você pode ler esse prompt e ver o que ele fez aqui. Então ele explicou já para ele mesmo se deu o contexto. Eu posso editar isso. Eu posso mudar o horário, mudar uma vez a cada hora, por exemplo, executa na nuvem ou mover para o computador, então eu posso executar isso como um processo interno, né? Posso mudar o nome se eu quiser, mudar o modelo, também se tem aprovação manual ou se é automático. Então tudo isso eu posso modificar, eu posso ver e consigo ver depois as execuções que eu tive também dessa tarefa, tá? E se eu mandar executar agora, ele roda uma vez a tarefa para mim, certo? Então, ele vai excluir ela e criar de novo, porque ele preciso recriar para colocar notificação, então ele não tinha colocado notificação, eu achei uma boa ideia, e ele vai refazer a minha tarefa. Ele vai excluir aquela, criar uma nova com essa notificação. Então esse é um dos principais pontos do Cowork, é você dar uma pasta, um conector, um arquivo, alguma coisa para ele utilizar de forma autônoma e trazer isso agendado para você, né? É, executando isso sozinho, tá? Você não precisa pôr a mão, você não precisa fazer nada, você só deixa ele aberto, ele executa e finaliza. Então pronto, agora foi recriado. Vai mandar um push no celular e no seu e-mail quando terminar. Então, quando ele executar a tarefa, eu vou receber uma notificação no celular, no aplicativo do Claude, e vou receber também uma mensagem por e-mail falando que isso funcionou, tá? Ah, daí ele ainda alerta que podem acontecer falhas silenciosas, mas ele vai mandar notificação para mim. Então, essa é uma primeira é, questão que você pode fazer. Aqui, vale qualquer coisa, tá? Você quer que ele crie propostas comerciais, então você deixa um arquivo modelo, por exemplo, numa pasta, que você quer que ele edite alguns campos do arquivo com base em informações que você vai mandar. Por exemplo, você manda a mesma proposta para vários clientes e não quer ficar trocando os nomes. Você pode mandar uma lista de nomes e ele cria cópias daquela mesma proposta na pasta com todos esses nomes. Você quer mandar ele analisar diversos arquivos de uma empresa para compreender essa empresa e fazer uma proposta, fazer uma análise tributária, um planejamento, alguma coisa, ele vai fazer um por um, vai pegar todos os arquivos e processar. Como ele faz isso dentro da pasta, e como eu falei, pode ser no Google Drive, pode ser numa série de outras conexões Dropbox, por exemplo, é, você não tem um limite de 10 ou 20 arquivos, como você teria numa janela de conversa com o chat, né? Ele vai ler um por um, ele vai gastar os seus tokens, ele vai consumir um pouco do limite do Claude diário, né? Mas como ele roda numa sandbox, ele roda por trás do sistema e ele roda isso via código, o consumo tende a ser bem menor do que se você mandasse esses arquivos no chat, por exemplo. Então você pode, aí a tua criatividade é que vai te ajudar, você explora esses conectores aqui. Tem muita coisa aqui, né? Você pode conectar no Notion, você pode usar o Slack, é, Canva. Então ele vai lá no Canva, inclusive preenche design. O Gmail, você pode mandar ele olhar os seus e-mails e fazer alguma coisa, né? Resumo dos e-mails do dia, filtrar e-mails que são de marketing, por exemplo, e colocar tudo numa pasta. Enfim, você pode
ou olhar os e-mails mais importantes e te avisar quais você tem que responder. Você pode conectar com o Linear, com o Monday, tem Trello também, enfim, aqui são zilhões de conexões que você pode fazer e pedir para ele executar essas tarefas para você. Então, o objetivo é que o cowork vá executando tarefas que são repetitivas ou que você tem que executar muitas vezes para você, né? Principalmente preenchimento de arquivos, análise de arquivos, esse tipo de coisa, correção de código, alguma coisa assim. Ele é muito bom nessas tarefas, tá? Um outro exemplo que eu acho legal, inclusive é uma rotina que a gente vai fazer para essa comunidade. Deixa eu criar uma nova pasta aqui. Aliás, pode ser na mesma. Não, vou criar uma nova pasta. Então, deixa eu. Curadoria, eu vou chamar essa pasta. Então, selecionei a pasta aqui. Vou tirar a nova. Eu posso dar mais de uma, tá? Eu posso dar acesso a várias pastas de uma vez. E aí eu vou fazer o seguinte. Isso é legal para a gente ter noção de contexto também, né? Quero que você faça uma lista, ou melhor dizendo, busque e faça uma lista de pelo menos 20 websites nacionais e internacionais que tratem de novidades confiáveis sobre inteligência artificial. Use fontes como a Anthropic, OpenAI, Google e outras empresas importantes do ramo, portais consolidados confiáveis que tratem do assunto. Então, me entregue apenas a lista dos links. Novidades da inteligência artificial no mundo. Ok, então eu quero que ele vá para mim. Primeiro ele vai mais uma vez, ele vai pedir a pasta, né? A autorização da pasta, que é uma pasta nova. Eu quero que ele vá fazer uma lista primeiro desses websites que ele acha interessantes aqui. Então ele vai fazer essa busca para mim, né? Eu também vou fazer um pequeno corte aqui porque ele talvez demore, ele vai buscar, pesquisando na web. Então agora ele já foi buscar aqui inteligência artificial da CNN, BA Brasil Notícias, né? Ele foi novidades da Samsung, Anthropic, OpenAI. Vamos ver o que mais tem aqui de legal. Tem alguns comparativos. AI News Today é um paper é um portal bem conhecido, né? Então ele vai fazer uma lista aqui, organizei, nem precisei pausar, ó. Vai fazer todo o. Então, ele pegou Microsoft, Meta, Nvidia, o Mistral, o Hugging Face também, que traz muita coisa disso, né? Os papers, então é legal também, portais de imprensa consolidada, né? O MIT, The Verge também tem bastante coisa. Enfim, me fez aqui uma lista, tá? Perfeito. Quero que você atue como um curador de conteúdo relacionado à inteligência
artificial, elabore diariamente um resumo com de 5 a 10 notícias recentes sobre este universo, baseadas nos conteúdos disponibilizados nessas fontes que você indicou. Este conteúdo deve vir com o link para acesso à fonte, um resumo da notícia, do artigo ou do texto que foi utilizado e uma breve explicação do porquê você considera isso relevante. Este resumo deve ser enviado para mim todos os dias, às 10 horas, por e-mail, para que eu possa disponibilizar este conteúdo na minha comunidade que fala sobre IA. Então, eu pedi para ele procurar as fontes, para ele já saber onde ele vai fazer isso. Ele deve criar um arquivo com essas fontes, né, uma lista. E agora eu quero que todos os dias ele faça uma curadoria e me envie esse tipo de conteúdo diretamente, tá? Então ele vai atualizar essa informação, né? E vai me trazer isso também. Então ele está me dizendo que ele vai ter alguma limitação, mas ele quer criar um exemplo real antes para me mostrar o que chegaria no e-mail. Ele já criou o agendamento. Se eu clicar aqui agora, ó, resumo diário, você é um curador, fontes primárias, então ele deu os nomes daqueles sites que ele encontrou, né, onde ele deve procurar, regras de curadoria, as ferramentas que ele tem que usar, o formato de saída, um resumo, manchete curta, fonte mais o link, resumo de 2 a 4 frases por que importa. Então, ele vai fazer esse resuminho aqui. Sua mensagem final deve conter apenas o resumo formatado acima para que ela vira o corpo do e-mail que vai ser enviado para mim. Então, ele já fez isso aqui, tá? Agora ele está executando ela. Então, antes de montar isso como automação, preciso ser direto, tá? Beleza, eu vou te mandar um exemplo. Vai fazer uma busca para mim, já vai me dar um exemplo de como isso vai ficar. Criei e disparei a rodada de teste agora para que você possa validar antes de confiar nela. O que está montado, então ele me explicou aqui, né? E vai mandar o e-mail para o meu Gmail. Eu vou abrir o Gmail para a gente ver o que apareceu. Eu precisei reconectar aqui porque ele não tinha conseguido mandar o e-mail. Isso foi um problema do conector do Gmail que eu tinha tirado dele. Então ele vai agora tentar de novo, tá? Isso às vezes acontece. Você tem que fazer as conexões para que ele consiga usar essas ferramentas aqui. Então, para dar esses conectores aqui para ele. E acho que estava até desativado aqui, né? Então você precisa, às vezes, revisar essas conexões para que tudo esteja funcionando. Ele está tentando resolver ali, né? E ele está me dando algumas opções. Então, se eu quero só no aplicativo do Claude, se eu quero que ele crie um rascunho para fazer uma revisão, ou insistir como um e-mail. Por quê? Porque eu não dei permissão para ele de enviar e-mails no meu conector. Então, ele não vai conseguir mandar com esse e-mail, né? Eu vou pedir para ele me dar aqui só no aplicativo, mais o push no celular. Então vai ficar mais fácil, ele vai me entregar isso no próprio aplicativo, fica mais fácil até de copiar esse conteúdo e jogar né, para frente, passar em outros locais. Então, por que eu não dei permissão para ele enviar e-mails por mim? Imaginem que por algum motivo ele decide que ele precisa se comunicar com as pessoas como se fosse eu e mandar e-mails, né? Então, quando a gente tem esses conectores, tem que tomar esse cuidado para não dar permissões demais.
Então, no máximo, ele conseguiria criar um rascunho, tá? Mas ele cria, fica bonitinho lá no Gmail. Ah, só que não resolveria o meu problema, né? Então, eu prefiro que ele me mande aqui dentro do próprio Claude, onde eu posso pegar o conteúdo. E aí, agora ele fez a reconfiguração. Ó, foi. E agora vamos executar uma vez. Então, para ver essa tarefa rodando, ele vai fazer o processamento disso. Agora ele está indo lá, buscando os conteúdos, entrando nos sites que eu pedi e vai me fazer o resumo. Ah, todos os dias das 10 horas ele vai fazer. Acabei de disparar um teste real de configuração nova, rodar numa sessão separada e vai levar uns minutos. Beleza. Ah, aí ele quer que eu leia e decida se eu gostei desse primeiro conteúdo que ele fez, né? Então, vamos ver aqui, ó. Essa aqui está rodando, ó. As primeiras vezes eu tenho que permitir, né? Então ele está buscando lá. E onde que ele foi? Foi na Anthropic, foi no OpenAI, foi nesse outro site. Está fazendo essa pesquisa para mim. Ó, fazendo várias pesquisas, trazendo o resumo. Primeira vez eu sempre tenho que permitir as coisas aqui, né? Ele vai, ele passou por todas as fontes principais. E é legal que nesse processo ele vai armazenando aqui o que ele já encontrou, ele vai fazendo um armazenamento mesmo das fontes que ele já buscou e dos dados que ele já tem, para ele não precisar, por exemplo, repetir isso na próxima. Então, algumas coisas ele já sabe quais foram os últimos que ele olhou e quais são novos de fato, para ele me trazer sempre novidades, tá? Ele vai levar uns minutinhos aqui, né, para fazer tudo isso, porque é bastante coisa que eu pedi para ele pesquisar, e ele vai me trazer um primeiro exemplo de resumo. Agora ele terminou. Então a gente teve aí 2 minutos e 32 segundos no final e está me entregando resumo diário da IA, 23 de julho de 2026, aqui com os modelos. OpenAI escapam. Essa foi uma notícia bem forte essa semana, né? Google lança a família Gemini 3.6 Flash, também foi forte essa semana. Presence, que é uma plataforma de agentes da OpenAI também. Anthropic, então ele vai misturando um pouquinho, né? Pegou DeepSeek, pegou o marco legal da IA, né? Conteúdo brasileiro aqui. E agora ele está enviando a notificação para me avisar. Vamos ver se apareceu aqui. Apareceu no meu celular a notificação. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, não sei se dá para ver, mas ele manda uma notificação quando ele termina. E aí ele me entregou o resultado que eu tinha pedido, um resumo. Então, tudo que aconteceu no dia. Esse resumo aqui eu posso colocar numa automação e disparar automaticamente para as pessoas, por exemplo. Então, meu objetivo aqui para mostrar o Cowork era mostrar que vocês podem fazer esses agendamentos, vocês podem mandar ele ir para um site específico, buscar um local específico, uma informação específica, ou buscar resumos. Pode ser resumo de legislação, pode ser resumo de alguma coisa técnica da área de vocês, do trabalho de vocês. Ele pode fazer resumo de reunião, ele pode trabalhar com arquivos mais complexos, desde que você oriente o que você quer. E aí agora, amanhã, às 10 horas, eu terei um novo resumo feito automaticamente, que eu não vou mais precisar pesquisar nem nada, né? Então, se eu quiser ficar informado sobre esse assunto, por exemplo, se eu clicar aqui, ele abre exatamente o site de onde ele tirou a informação e eu posso ler o artigo completo, né? Mas ele já trouxe aqui até um resumo para mim. Então, isso aqui pode ser convertido em diversas outras coisas. Eu posso colocar uma automação para gerar um conteúdo numa pasta que vai alimentar outra desses agendamentos, que vai alimentar outro, que vai alimentar outro. E assim sucessivamente, e o Claude vai trabalhando sozinho para mim. Certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Obrigado, até mais.